Você sente dificuldade de mudar de fase na sua vida? Ou já sentiu isso em algum momento? Talvez você até mude, mas chegue lá, não se adapta, estranha, se sente fora do seu ambiente. Ou algumas vezes de fato ocorre anteriormente, uma resistência a criar transformações que podem levar a sua vida para outro cenário, outras vivências, outras experiências. Parece que resistir, ficar onde estamos, é sempre um lugar mais fácil, mais confortável. E por que isso acontece? Hoje vamos fazer uma reflexão profunda, entendendo que traços podem nos levar a resistir a novas fases pela vida. Meu nome é Victor De Gasperi, eu sou psicólogo clínico e escritor, e é um grande prazer te ter por aqui. Antes, eu quero te pedir a imensa gentileza de se inscrever aqui no canal e curtir o vídeo. Pensar em sinais que nos mostram que temos dificuldade de viver novas fases das nossas vidas pode nos ajudar a entender que dinâmicas estão acontecendo aqui dentro, que máquina, como essa máquina aqui interna que está funcionando, que está nos levando a ter essa resistência. E são esses pontos que quero trazer. Então é um percurso de profundidade, onde contextualizar a sua história vai ser bem-vindo junto com esses pontos, mas entendendo que temos conexões aqui dentro das nossas vidas, que vão muitas vezes resistindo a avançarmos. Então vamos para um primeiro sinal. A dor do passado segue protagonista. Esse é um grande sinal porque quando estamos ainda aqui, nesse presente, vivenciando internamente uma dor que já se tornou longínqua, e longínqua eu digo mesmo de cronologia, de tempo, já passou anos, já passou muito tempo, é uma história que muitas coisas já se transformaram e eu ainda sigo sentindo como se ela fosse atual, presente. Veja, não é sobre deixar de sentir, às vezes vivemos perdas ou machucados que de fato continuam doendo por muito tempo, mas é como se aquilo nos travasse e nos dominasse com a mesma força que teve no início dessa dor. Ou seja, essa dor continua, como eu usei a palavra, protagonista. Ela ainda é o ator principal dos seus mecanismos internos. Aí então estamos falando de uma dor que não pôde ser bem resolvida, que ainda não foi processada como deveria, talvez porque não pôde ser cuidada, não pôde ser olhada, mas indica então essa resistência da mudança de fase porque, claro, é como carregar uma âncora muito pesada e ir para um próximo passo, vivenciar novas coisas, novas experiências, novas aventuras, é quase impossível com uma âncora tão pesada. Então, as experiências, as oportunidades podem até aparecer, mas a sua energia não consegue ir, a sua criatividade não consegue dar conta, porque ela está muito desgastada e atenta a essa dor anterior. Então, esse é um sinal clássico, no sentido de o mais comum, o mais nítido de ser olhado, que impede tanto da gente ir ali, criar o novo e transformar a vida. Um segundo sinal: vive o lamento de não ter feito escolhas diferentes no passado. Um olhar para o passado que fica com esse ar de correção, aonde ao olhar você fala assim, não deveria ter feito isso. Não deveria ter feito essa escolha, não deveria ter feito dessa forma, não deveria ter feito com essa pessoa. E aí você se vê hoje uma consequência dessas escolhas que hoje você julga ruim. E aí, o que traz isso é um lamento tão contínuo, tão ferido também, que ele não consegue ser resolvido. Ele não consegue compreender que, olha, ok, foi isso que aconteceu, que pena, que ruim, deu prejuízo, mas eu preciso seguir. Eu estou aqui vivo, preciso reinventar. Não. Também por esse fator, aliás, de que a dor ainda está aberta e não pode ser cuidada, não pode ser olhada da maneira que o seu corpo pediu, que a sua alma pediu. Afinal, olha aí, não consegue deixar de lamentar essas escolhas anteriores. E fica um ar de culpa e injusto, porque naquele momento provavelmente você não tinha condições de dar a si mesmo que hoje você pode, que o amadurecimento te trouxe, mas fica então nessa contínua mágoa que envolve a si e o outro. O outro pode ser uma situação, o outro pode ser outra pessoa, mas sempre que indaga a si também. Então, nesse sentido, fica uma fantasia na cabeça de e se fosse diferente, se eu tivesse feito isso, se eu tivesse feito aquilo, que na realidade não produz nada, porque é sobre uma situação passada, porque você pode encontrar todas as respostas. E se isso, ok, teria tal resultado. E se isso tal, teria tal resultado. Mas nenhum deles se torna concreto,
porque é uma imaginação sobre o passado. Então, mexer nisso e começar a provocar a vida, a entender que na atuação de hoje e usar isso como instrumento, né? O que isso me ensinou que hoje eu me torno melhor do que poderia ser naquela época? Aí você não abandona essa dor e ainda transforma, ainda causa potência. Isso não é um raciocínio de um segundo, não é uma coisa que se faz tão instantaneamente, mas uma provocação contínua de pensar, mas dando rumo, colocando energia nesta transformação. Talvez a sua energia esteja sem destino, apenas no lamento. Se pensarmos nela como forma de o que hoje faço com isso, aí começamos a ganhar corpo para algo futuro. Um outro sinal bastante comum e muito importante é, no fundo, sente-se desmotivado por não ser validado por alguém próximo. Essa é uma ideia que a gente está aprofundando, hein? Vamos juntos aqui que eu vou explicando. Imagina que na sua construção de vida, independentemente da sua idade, mas no seu passado, principalmente beirando ali uma fase de convivência maior com seus cuidadores, com seus pais, nesse lugar ainda talvez adolescente, criança, começo da vida adulta, você vai construindo um histórico, na sua vida é construída através de um histórico, onde não houve grandes validações. Você não foi elogiado, não foi incentivado, não teve parabéns, né? Não teve algo que dissesse assim, você é bom, você consegue, vai firme. E aí isso começa talvez a ser captado como um lugar triste, um lugar entristecido, melancólico, até um tom de depressão. Muitas vezes pode evoluir para uma depressão. Aonde então, no presente, seja lá quantos anos fazem, você inconscientemente siga sempre um lamento buscando que essa aprovação fosse possível. Só que aí fica um beco meio sem saída, porque eu quero que essa aprovação aconteça, mas nesse imaginário de passado. Então só perpetua a tristeza, porque o passado é imutável. Ao mesmo tempo, tudo isso me desenergiza, me despotencializa. Eu não tenho força para construir futuro. E não tendo força para construir futuro, eu não consigo de fato me colocar nesse lugar valorativo que gostaria para ganhar o que eu quero, para ganhar esse lugar de importância. E ainda seria uma fantasia, porque quem disse que você fazendo o que for, você vai encontrar esse lugar que está procurando? Estamos falando do outro, estamos falando de relações a quais nós não controlamos. Mas fato é, fica aprisionado entre as dores que também já aconteceram e a falta de potência para fazer diferente. Mais uma vez, algo que precisa ser pensado, processado, cuidado, muitas vezes em terapia, que é o lugar onde a gente vai direto no ponto, mas veja que o sentimento de invalidez e de procura de fazer o que o outro vai olhar para mim e aprovar, gostar, pode ser uma coisa que te prende, pode ser uma coisa que te persegue. E aí, inclusive, impede que você viva o que é seu desejo próprio, o que são suas vontades únicas, porque sempre vai estar em destino a um radar que tenta observar o que o outro vai aplaudir, o que o outro vai gostar, e talvez esse outro nem esteja numa direção desse lugar de validar ou invalidar. Ele só quer talvez o benefício para ele, ele só quer algo conveniente para ele e você vai perseguindo alguma coisa a qual para o outro nem importa e para você muito menos, porque não te nutre, não te faz bem, não te engrandece. Então, também um problema que trava a vida e não deixa as fases novas virem, as transformações da vida acontecerem. E por fim, um sinal que talvez até esteja embutido em todos os outros, mas aqui quero especificá-lo porque ele também é muito nítido, eu acho que você vai sentir aí. Sente que o futuro não tem nada a oferecer. Veja, mudar de fase, e aí a gente está falando dessas dores anteriores, desses lugares que nos aprisionam, a dispotência, vai dando um tom de que o futuro, de forma realizado, potente, brilhante, bonito, não é uma coisa possível, não é uma coisa que está na margem de eu conseguir. E essa é uma fantasia porque o histórico foi desaprovando tudo que você foi fazendo. Esses históricos foram dando um olhar de incapacitação para si mesmo. E aí fica parecendo que essa é uma verdade absoluta, é porque eu não sou capaz, porque eu não tenho essa potência, porque eu não nasci com esse talento. E não, a gente está falando de um ambiente que podou muito, que apertou muito, que não incentivou, que não deu força. E aí, claro, você não aprende, você não desenvolve, você fica tenso e fechado. Isso aí não prospera, não se cria, porque quando estamos falando de bem-estar, de construção de uma vida de bem-estar, estamos falando de liberdade, de espaço, tem que estar à vontade, tem que estar em paz
para se descobrir, para lidar com o mundo, para poder arriscar, errar, mudar, voltar. Se não foi possível isso, fica aprisionado. E aí é interessante que não podemos levar isso como verdade absoluta, e sim como algo que a gente não teve oportunidade de aprender, mas ainda dá tempo de aprender sim. Então, claro que o futuro tem a oferecer. Aliás, o futuro nessa imagem fica com o sentido de que ele já existe e ele já não é nada, ele não vai me dar nada. Não, ele não existe. Ele é uma invenção. É uma invenção que está aí pronta para ser inventada. Então, sim, podemos desenhar e construir de todas as formas. Nesse lugar, uma terapia para ensinar, incentivar, construir junto como que essa sua criatividade, suas vontades, seus desejos, seus sentimentos podem construir algo, podem fazer inetismos, podem fazer coisas inéditas, novas e que te façam sentido para você. E aí sim, rompendo um padrão de vida que vai vindo, vai vindo, vai vindo, que para você soa como a vida é assim mesmo, mas vai rompendo isso e mostrando que não, a vida não é isso mesmo, a vida tem outras coisas. E a gente pode fazer isso. Galera, minha intenção é sempre provocar. São vídeos aqui curtos, razoavelmente curtos, onde tento condensar um pouco do meu conhecimento com temas que temos no nosso dia a dia. Mas veja, use essas provocações para mais vídeos, para mais pesquisas, para mais leituras, para sua terapia. É importante que pelo menos a gente olhe, se sinta provocado, saia uma faísca para que a gente fale, opa, tem coisa aí, tem transformação aí, eu posso fazer outra coisa com isso. E vai. Não tenha medo do processo e não desperdice a chance de viver um processo novo. Você merece e dá para fazer, eu te garanto. Vai firme. Quero te agradecer muito por ter acompanhado a minha reflexão até aqui, por ter confiado nas minhas palavras. Te convido mais uma vez a se inscrever no canal, a curtir o vídeo e, como sempre, eu desejo que você seja feliz e estamos super no caminho certo. Um super beijo.